Isso, então boa noite a todos, muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês algumas coisinhas, tá? Lembrar de deixar o microfone desligado, certo? Primeira coisa. A webcam não precisa, podem deixar ligado, só o microfone que às vezes atrapalha um pouquinho quem está apresentando. Se tiver alguma pergunta para fazer, a gente está combinando, só se o Laurence quiser fazer diferente, não há problema, de deixar as perguntas para o final, né? Então ele vai fazer a fala dele, a não ser que o Laurence queira que as perguntas sejam feitas durante a apresentação. O que você acha, Laurence? Acho que eu prefiro no final, Daniel, porque Melhor, né? há uns atrasos aí no áudio, alguma coisa, Isso, rola, né? Então é melhor no final a gente organiza ali no isso. chat alguma coisa. Muito bem, é por esse motivo que a gente geralmente deixa para o final, que às vezes dá uns delays, né? Então, pessoal, se quem tiver pergunta, anota no cantinho aí, deixa para fazer no final, coloca no... A gente vai colocar, vocês podem escrever no chat, lá no final, ou abrir o microfone e fazer a pergunta também, tá? Se tiver muita gente interessada em perguntar, a gente faz uma lista, as pessoas se inscrevem, e eu vou dizendo, então, quem está na ordem, quem está na vez de falar, beleza? Vou passando, então, a palavra, só para a gente manter uma certa organização, ok? Outra coisinha que eu gostaria de lembrar é que lá no final, né, à medida que acabar a fala do professor Laura, se a gente entrar na parte das perguntas, eu vou colocar um modelinho, como eu sempre faço todas as semanas, de como vocês colocam o nome, a instituição da qual vocês pertencem e o e-mail lá no chat, certo? Isso seria a lista de presença, tá? Vou pedir para colocar só no final, porque daí a gente consegue compilar os presentes com os e-mails e as instituições para fazer os certificados de uma forma mais organizada, para não ter perigo de ninguém se perder, tá? E fica todo mundo colocando no mesmo momento, é mais fácil para a gente, tá? E é mais fácil para a gente manter essa organização também. Ok? Então, vou passar a palavra para o professor Laurence, certo? Acho que a maioria já conhece. Pode ser que tenha alguém de fora na palestra, né? Então, vou pedir para o professor Laurence fazer uma breve apresentação também, principalmente sobre ele, né, da trajetória dele e também da linha de pesquisa dele. Ok, pessoal? Então, tenhamos uma boa fala, uns bons momentos de conversa agora. Laurence, a palavra é tua. Fica à vontade. Muito bem, pessoal, boa noite a todos aí que estão me assistindo, me ouvindo. Eu trabalho, né, no curso de Ciências Biológicas, mas não sou muito presente, né, trabalho em alguns meses com uma turma do terceiro ano na área de Geologia, que por sinal não tem a ver com o que eu vou falar hoje aqui com vocês, mas então talvez nem todos me conheçam, né, por causa desse detalhe. Então, me apresentando bem rapidinho, né, eu tenho aí graduação, mestrado, doutorado, tudo na área da geografia, e a geografia é uma ciência bastante ampla, né, e eu me identifico já faz algum tempo como sendo da parte da geografia cultural. Eu vou falar um pouquinho sobre essa geografia cultural ao longo da minha apresentação, e os meus trabalhos vêm sendo aí nessa área, né, estudando essa relação entre geografia e cultura. Eu vou apresentar, então, esses slides aí. Eu deixei um link, né, nos comentários, aqui no chat da apresentação. Vocês podem baixar essa apresentação depois, se vocês tiverem interesse em acessar algum link que eu vou indicar ou alguma coisa assim. Então, eu disponibilizei a apresentação no link e também está disponível no meu blog pessoal ali, né, alguns já conhecem o meu blog, né, o blog do professorlawrence.blogspot.com. Se entra ali na página inicial, tem a apresentação para baixar, acompanhar, acessar depois, enfim. Então, a minha apresentação, se vocês não estiverem conseguindo ver, me dê um toque aí, eu não tenho muita habilidade com esse Google Meet, mas vamos tentar aqui, né? Eu separei em 6 partes, 6 tópicos que eu vou falar, né? Então, uma rápida
retomada, uma rápida introdução a alguns conceitos básicos da geografia, que eu vou tratar ao longo da apresentação. Então, pensar geograficamente. Né? A segunda parte, eu vou abordar essa relação da geografia com o som, né? Que para muitos é uma relação um pouco estranha, um pouco esquisita, né? Da onde que veio esse interesse, meu inclusive. Na terceira parte, eu vou falar sobre um método, né, de trabalho, que é a caminhada sonora. A quarta parte, então, é um pouco do meu trabalho do doutorado, né, alguns resultados que eu obtive que estão lá na minha tese, que é uma interpretação geográfica aí de um trabalho que eu realizei no calçadão aqui da cidade de Londrina. Aproveitando o momento, a quinta parte, vou rapidamente falar um pouco sobre a relação entre cotidiano, sons e esse momento aí que estamos vivendo, né, a pandemia. E termino apontando um projeto atual meu aí, né, que é dá para fazer música com isso, né? É uma perspectiva que eu estou buscando aí com relação ao tema da minha fala. Então, sobre essa questão, né, dos fundamentos, de alguns conceitos básicos da geografia, eu sei que a maioria, quer dizer, acho que eu sou o único geógrafo aqui, né, que está aqui na sala, mas eu vou retomar alguns conceitos que vocês já devem ter visto isso em algum momento, porque eu julgo importante para a compreensão da minha fala. Né? Então, são três esses conceitos: o lugar, o território e a paisagem. Lembrando que a base conceitual da geografia, né, ela se sustenta aí, então, com 5 grandes conceitos. O espaço, que envolve os outros 4, esses 3 aí, e mais a região, que eu não pretendo tratar aqui na minha fala, né, trataria apenas desses 3. E essa minha fala também é baseada, então, numa perspectiva da geografia cultural. Pode ser que outro geógrafo veja isso daí depois e não concorde, né, com as minhas definições, com os meus conceitos que eu adoto na minha pesquisa, mas isso é comum, né, essas abordagens teóricas diferentes dentro de uma mesma ciência. Né? Então, eu, particularmente, farei uma tomada desses conceitos a partir de uma perspectiva da geografia cultural. E essa geografia cultural, ela vai tratar dos assuntos dela a partir de 2 dimensões, de 2 grandes dimensões, né? A dimensão material do espaço geográfico, a dimensão física, né? E também as dimensões simbólicas, ou seja, trata justamente, né, da relação entre os seres humanos e as suas subjetividades com a base física que dá sustento aí à vida. Se vocês lembrarem, né, da definição de geografia, aquela definição bem primária, né, que divide o nome geografia em 2 partes, né, geoterra, grafia, descrição, a gente consegue entender aí que a geografia, ela trata-se de uma ciência de síntese, né, originalmente falando, ela é uma ciência de síntese, é uma ciência descritiva, né, então, geo, terra, grafia, algo como descrição, geografia, então, descrição da Terra. Eu vou abordar esse aspecto em algum outro momento, quando eu falarei de um geógrafo dito, né, um geógrafo tradicional, daqui a pouquinho. Então, quando a gente fala em lugar, na geografia cultural, esse lugar, ele é um espaço de movimento, né, humano, onde se estabelecem relações e trocas, direções e distâncias. O lugar, a gente entende como sendo o espaço do cotidiano, né? E outra definição ali é a porção do espaço conhecida intimamente, onde se desenvolvem práticas e ações socioespaciais, então, do nosso dia a dia. O lugar, ele não tem uma escala definida, né? A escala é um problema na geografia, né? Pensar a escala geográfica, não aquela escala do mapa e tal, que a gente está acostumado a ver, mas a escala geográfica, ela acaba sendo um problema de entender, uma vez que, por exemplo, o lugar não tem uma escala definida. Como assim? Eu posso estar falando desde o lugar que você está ocupando agora, aí, me ouvindo, me assistindo, sei lá, no sofá,
ou posso falar, por exemplo, do planeta Terra enquanto lugar, porque a ideia do lugar passa justamente pelo sentimento, né? Então, eu posso pensar, por exemplo, que o planeta Terra, como um todo, é o meu lugar, né? Ou então, o lado do sofá ali, no qual você está sentado, também pode ser o seu lugar. Porque essa imagem aí, de 1972, né, uma das primeiras imagens da Terra, que despertou justamente essa ideia do lugar nos anos 70, com movimentos ambientalistas e etc., né, o movimento hippie também se apropriou dessa imagem para pensar a Terra enquanto o lugar de vivência, né, dos seres humanos. Então, quando eu falar em lugar, basicamente estaria falando do espaço do cotidiano, espaço do dia a dia, né? A gente se encontra nos lugares, né? Cada um tem os seus lugares, agora nessa pandemia aí, né? Cada um nas suas casas, ou sei lá, né? Trabalhando alguns, mas no geral, então, o lugar, ele envolve também essas relações, essas trocas, essas práticas cotidianas. O território, o território é complexo de definir, mas de um modo bem geral, ele pode ser entendido como um espaço que é definido, espaço que é delimitado a partir de relações de poder. E esse poder não é só aquele poder institucionalizado, como, por exemplo, qual é a área do território brasileiro, né? Então, que a gente já decora lá de 8 milhões, 500 e poucos mil. Não é apenas esse território, né, definido do ponto de vista político, sei lá, mas também os territórios definidos aí a partir do cotidiano, né? As pessoas, os grupos, eles convivem nos lugares, eles disputam os lugares e também eles acabam definindo, delimitando os territórios. Os territórios, né, não têm dimensões espaciais e temporais fixas, e um território, por exemplo, pode se sobrepor ao outro em um mesmo tempo, por algumas horas, por alguns minutos, né? E também o território apresenta-se como a afirmação da identidade de determinado grupo a partir dos lugares, ou do lugar onde esse grupo vive. Essas duas imagens mostram, né, essas duas ideias de território, território mais voltado para uma delimitação política, ali no caso a fronteira de Israel com a Palestina, marcada, né, a divisa do território, a fronteira, ela é marcada por um muro, né, então, aí nesse caso, algo que não é amistoso, né, aquele muro ali, não, a gente sabe da situação das pessoas que vivem nessa região, é uma região bastante complicada, mas nessa imagem, na primeira imagem aqui, nós temos dois territórios distintos, né, de um lado um país, né, Israel, do outro a região da Palestina, que é um problema político, enfim, não vamos discutir esse problema agora. E a imagem de baixo é uma região periférica da cidade de Manaus, né, e a gente nota ali a sobreposição de territórios, né, então, aquela pichação na parede, no fundo, a CV faz referência ao Comando Vermelho, que por mais que seja, né, uma organização criminosa que se originou aí no Sudeste, atua também lá na quase todo o Brasil, né? Então você tem o Estado ali representado pela polícia, né? E a pichação representando o Comando Vermelho, e os dois camaradas ali no meio, sei lá, né, qual foi a situação. Mas então a gente tem essas sobreposições, né? O território oficial controlado pelo Estado e o território da organização criminosa, que também se sente, vamos dizer assim, dona, né, daquele pedaço do espaço geográfico. E por fim aí, a paisagem. Normalmente a gente está acostumado, né, uma pergunta bem tradicional, assim, o que é paisagem, né? Pergunta, por exemplo, para os alunos do ensino fundamental, eles vão dizer, tudo aquilo que a gente consegue ver, né? E o que eu vou falar hoje tem a ver com isso, né? Vai um pouco além disso, né? Do lance visual aí que nós temos. A paisagem então é a expressão aí da existência, né, humana, ou seja, a marca espacial do encontro entre a Terra e a humanidade. Né? Configura-se como uma construção mental elaborada a partir da geograficidade. A geograficidade é um termo aí criado por um geógrafo nos anos 50, 1950, chamado Eric Dardel,
com base numa filosofia fenomenológica, que depois eu vou abordar alguns temas disso também, porque é importante nessa relação com os sons, inclusive. E a geograficidade é basicamente a experiência geográfica, o ser humano vivendo na Terra, e a partir dessa relação, né, da vivência, dessa relação dos objetos físicos que formam o espaço geográfico, e a mente humana, né, que interpreta o que é percebido, nós temos as paisagens. As paisagens, elas têm marcas, né, aí na imagem do lado, um clichê, né, a Torre Eiffel é a marca da paisagem, por exemplo, de Paris, né, Paris tem várias marcas, a Torre Eiffel é uma delas. Então, eu olho essa paisagem, ou estou lá naquela paisagem, né, nesse lugar, e automaticamente identifico a cidade de Paris, a França, me vêm outras lembranças, né, da cidade, enfim, tá? E aqui tem uma outra imagem curiosa, que também é uma Torre Eiffel, né? E aí, na verdade, é a marca, né, da cidade de Châteaucheng, lá na China, né? Os chineses copiaram, inclusive, a paisagem, pelo menos uma parte, né, da paisagem de Paris. A gente nota a Torre Eiffel lá no fundo, umas casinhas, né, que lembram ali o estilo arquitetura francesa, e lá no fundo uma montoeira de prédios típicas das cidades, das novas cidades chinesas. É interessante a gente pensar, por exemplo, nessa relação entre lugar e paisagem com essas duas imagens, né? Por mais que a paisagem seja relativamente copiada, né, o lugar não é o mesmo, tá? As relações que acontecem na China e as relações que acontecem lá na França, no dia a dia, não são as mesmas, né? O cotidiano da França, de Paris, das pessoas que moram ali, dos turistas, sei lá, é completamente diferente do cotidiano dessa cidade chinesa. Então a paisagem até lembra, mas o lugar, nesse caso, destoa, né? As relações são completamente diferentes, a cultura, a política, enfim, todos esses aspectos que acabam influenciando no nosso cotidiano também. Tá, e o som, né? Onde que entra o som nisso daí? A geografia, como eu falei para vocês, ela é uma ciência originalmente voltada à descrição do espaço geográfico, uma ciência descritiva. A geografia tradicional, que a gente chama hoje de geografia tradicional, ela se originou lá, junto com outras ciências, em meados do século XIX, né? A ciência moderna, ela surge, ela se desenvolve junto com outras ciências nesse contexto também. O Alexander von Humboldt, ele é considerado um dos pais, né, extremamente estranho, mas um dos pais da geografia, juntamente com uma outra figura, né, o Carl Ritter. E a gente nota que lá em 1850, numa publicação, uma das publicações mais famosas de Humboldt, chamada Quadros da Natureza, já havia a descrição do espaço geográfico, considerando, por exemplo, som. Então o som na geografia não é uma novidade como pode parecer hoje para muitos, né? Inclusive da própria geografia, isso pode parecer novidade. O Humboldt ele vai descrever, né, ele descreveu a erupção do vulcão São Vicente, não é esse da gravura aí do lado, não achei uma gravura do vulcão original, né, correspondente ali ao vulcão São Vicente no livro dele. Então ele vai descrever a erupção e vai falar que no dia 30 de abril, né, de 1811, um terrível barulho subterrâneo foi ouvido na América do Sul, né, então de grandes dimensões, ao longo de um distrito de mais de 35 mil milhas quadradas, né. Esse distrito ficava ali na região próxima à Venezuela, os habitantes, na Venezuela, não próximo, os habitantes das margens do rio, né, Apure, na confluência do Quiumula, e aqueles que vivem na costa do remoto mar da Venezuela concordaram em comparar esse som ao ruído de artilharia pesada. É um exemplo aí de descrição do som envolvendo, obviamente, o aspecto físico, né, até porque senão o som não teria sido percebido, mas relacionando isso tudo à subjetividade de quem percebeu, né? Então, terrível barulho, né, já dá uma ideia de subjetividade. O ruído comparado de uma artilharia pesada, né, também tem a ver aí com uma interpretação daquele fenômeno físico, né, percebido, no caso por Humboldt, pelas pessoas ali que ele deve ter conversado. Humboldt, ele foi um viajante, né, ele
não era originalmente um geógrafo, apesar de ter dado origem à geografia, ele era botânico e, enfim, diversas formações, né, mas ele atuava muito na botânica. Ele viajou pelo mundo todo, quase o mundo todo, né, ele era custeado, vamos dizer assim, pela aristocracia prussiana, né, e ele acabou fazendo muitos trabalhos nesse sentido de descrição geográfica, né, dos lugares por onde ele passou. Mas com o tempo, essa geografia tradicional ela acabou caindo num desuso, né? Ela acabou sendo renovada em alguns aspectos, acabou sendo esquecida em outros aspectos, enfim. E esses estudos descritivos deram lugar a outras formas de geografia, né? A geografia sistêmica, com modelos matemáticos e tal, a geografia crítica radical, de base marxista, e uma dessas renovações da geografia foi justamente a geografia humanista e a geografia cultural, que vem ali mais ou menos no mesmo período, utilizando referências parecidas, mas existem algumas diferenças. E dentro dessa área da geografia humanista, da geografia cultural, um conceito que foi formulado na década de 1970 acabou chamando a atenção desses geógrafos, que era o conceito de soundscape, né? Foi traduzido como sendo paisagem sonora. E quem formulou esse conceito, né, foi Murray Schafer, Raymond Murray Schafer, um compositor, músico, né, canadense, e ele coordenava, melhor, um grupo de pesquisa numa universidade canadense com o objetivo de comparar os sons dos lugares do mundo, né? Começou com uma escala menor, ele foi trabalhando com na cidade de Vancouver, depois em alguns vilarejos europeus, e acabou que esse projeto ele tentou abarcar o mundo todo, né? Um projeto comparativo de sons, né? De paisagens sonoras do mundo todo. Essa ideia, né, o tal ali do World Soundscape Project, né, o WSP, existe até hoje com um outro nome, o Fórum Mundial de Ecologia Sonora, se não me engano, no final ali da apresentação tem os links, e ele é uma continuidade dessa ideia do Schafer. E a galera gostou, né, desse conceito da paisagem sonora, definida pelo próprio Schafer como, tecnicamente, qualquer porção do ambiente sonoro, né, vista como um campo de estudos. O termo pode referir-se a ambientes reais ou construções abstratas, como composições musicais e montagens de fitas, né, em particular quando consideradas como um ambiente. Ou seja, é uma definição que, na verdade, é muito ampla, né, não tem uma coisa assim que se fala, nossa, isso é paisagem sonora, tipo, abre muitas possibilidades. E essa imagem aí é de um dos trabalhos, né, um livro resultante dos trabalhos do grupo de pesquisa em paisagem sonora, quando eles foram fazer uma turnê pela Europa, aproveitando aí para gravar os sons, descrever, analisar de 5 vilarejos europeus, na Escócia, Suécia, França, enfim. Um outro pesquisador que tem, né, alguns trabalhos bem interessantes sobre paisagem sonora é o Bernd Krause, né? E ele trabalhou em Hollywood, né, com a produção de filmes, tipo trilha sonora do Bebê de Rosemary, uns filmes assim. E ele largou essa vida, né, em Hollywood para sair pelo mundo gravando sons do que ele considerava que pudesse ser se extinguir com o tempo, sons principalmente da vida selvagem, né, das florestas equatoriais, os desertos e tal. Então ele viajou pelo mundo, viaja ainda até hoje, né, ele atua fazendo essas gravações de sons. E ele tem num vídeo que eu também indico no final da apresentação, uma frase que eu acho interessante, né? Enquanto uma fotografia vale por 1000 palavras, uma paisagem sonora vale por 1000 fotografias. Tá? Ele vai falar que enquanto a visão, né, ela limita a percepção do espaço,
como se fosse um quadro, né? A paisagem sonora, os sons, eles têm uma propriedade imersiva, né? Quando você está no lugar escutando esses sons, então tem uma ideia de tridimensionalidade do espaço e etc. Então o trabalho dele é bacana, recomendo que quem se interessar pelo assunto assista o vídeo dele, é curtinho, né? É uma palestra do TED, né? Que ele fala um pouco sobre o trabalho, bastante interessante. Tá. A definição de paisagem sonora, como a gente já sabe, ela é ampla, né? E ela proporcionou e ainda proporciona a utilização desse conceito em diferentes áreas da ciência, como a geografia, a antropologia, a sociologia, o urbanismo, a biologia, a música, a história, a medicina e entre outras áreas aí, tá? Essa imagem aí do lado é de um colega do Murray Schafer, o Barry Truax, e ele acabou desenvolvendo uma área importante que é a chamada ecologia acústica. E a ecologia acústica trata basicamente das qualidades dos ambientes, né? Então, está relacionado também com medicina, né? A psicologia, a questão do estresse causado por sons, a qualidade dos ambientes em relação aos sons. Esse gráfico, basicamente, é uma linha do tempo, né, de um dia, 24 horas de duração, e as duas barras laterais representam a mesma coisa, na verdade, é a intensidade dos sons, né, o nível de intensidade dos sons em decibéis. E aí ele vai pontuando ali, né, quando acontece determinados sons, né, então, um avião, quando o avião passa com a intensidade, os sapos, né, então ele vai indicando isso tudo, montando um gráfico dos sons presentes no ambiente, né? Os pássaros e tal. Tá. E a geografia, né? Provavelmente foi David Lowenthal, um geógrafo cultural, que provavelmente foi ele que primeiro se interessou aí pelo conceito de paisagem sonora, de soundscape. Né? E ele publicou esse artigo numa revista de 1976, se não me engano, da Unesco, só tratando sobre sons, né, essa revista, que chama-se, tipo, Em Busca dos Sons Perdidos. David Lowenthal, ele tinha uma perspectiva, uma formação histórica, né, forte, e ele procurava, então, entender a geografia em relação a uma questão temporal também. E ele chegou a alguns apontamentos interessantes. Para ele, né, os sons do cotidiano, do passado, é indiscutivelmente diferente dos da atualidade. Isso é relativamente simples, né, de pensar em alguns anos, né, mas se nós pensarmos isso em séculos, ou talvez milênios, né, é impossível restaurar, ou, por exemplo, imaginar, sei lá, como que soavam as cidades romanas, ou as cidades do Antigo Egito, ou coisas do tipo. Existem alguns projetos desse tipo de tentar a restauração, mas são fontes que, obviamente, não são fontes primárias, né? Não temos gravações disso, até porque essa tecnologia de gravação dos sons é bastante recente. Mas é uma ideia interessante, porque são sons perdidos, né? Seria quase que um trabalho arqueológico aí em busca de sons. Existem formas de fazer isso, mas é relativamente limitado em razão aí das dificuldades de se conhecer esses sons do passado. E ele destacou aí a capacidade de determinados sons de transportar as pessoas ao passado mediante relações com a memória e a imaginação, né? Então o som ele tem essa propriedade talvez um pouco mais acentuada do que uma imagem, né, visual no caso, de despertar a memória e a imaginação do ouvinte, da pessoa. Um outro trabalho que eu acabei realizando um tempo atrás, inclusive com o Akira, chamava-se, um antigo projeto meu, chamado de OO, né, faz relação ao som do ICQ, né, de alguns anos atrás, que talvez alguns nem conheçam, nem sabem do que eu estou falando, mas alguns vão saber do que se trata. É um exemplo rápido, né, um exemplo bastante simples disso do que Lowenthal falou.
Quando a gente escuta esse som, o som de inicialização do Windows XP, por exemplo, aquela musiquinha lá, né, você já vem aquela lembrança, né, aquela memória de onde você estava quando você era menor, escutando esse som, sei lá, né, alguma coisa do tipo. Obviamente, a gente não está falando desse tipo de som, em 1976, né, mas é um exemplo aí que poderia rapidamente encaixar nisso que ele propôs, uma atualização aí do que ele propôs. Só que esse conceito de paisagem sonora, ele foi bastante utilizado, eu cheguei a utilizar ele muito tempo, na geografia, outros geógrafos utilizaram e tal, só que ele tem uma crítica, ele sofreu uma crítica bastante interessante de um antropólogo chamado Tim Ingold, né? Em 2008, então ele alertou aí para as possíveis objetivações dos sentidos, né? Como se o espaço pudesse ser separado por vias sensórias, como a paisagem sonora. Ele percebeu que tudo que era sentido estava virando paisagem, né? Então, se tinha paisagem olfativa, paisagem tátil, paisagem sonora, paisagem gustativa, né? Então, sei lá, né? Cada sentido poderia dar origem a um tipo de paisagem. E o que ele propôs, então, né? Como se a gente pudesse, por exemplo, agora eu só vou escutar, né? Não vou mais ouvir, não vou mais sentir nada pelo tato. Isso não é possível, né? Para o ser humano com os seus sentidos, com todas as capacidades, né? Dos seus sentidos. Claro que com pessoas que, por exemplo, não tenham audição, essa situação muda, mas uma pessoa com todos os sentidos funcionando normalmente, né? Essa seleção de canal é impossível, né? Eu não consigo existir no mundo, né? Eu não consigo ter uma experiência geográfica com apenas um sentido, por exemplo. E aí ele propôs, então, com base na fenomenologia, né, uma filosofia aí voltado à experiência do ser, né, à existência do ser, a compreensão do sujeito na sua condição existencial, né, de ser, estar em um mundo diverso e ricamente estruturado. Ao mesmo tempo que vocês estão me ouvindo falar sobre paisagem sonora, vocês estão me vendo e estão sentados sentindo a gravidade atual sobre o corpo de vocês, né? E entre outras coisas, e alguém fazendo comida na casa do lado, no apartamento do lado. Então, o mundo ele está aí, ele é rico, né, em sentidos, em estímulos, ele é rico em estruturas que são percebidas ao mesmo tempo, né, por todos os nossos sentidos. E aí é interessante pensar, né, mas será que existe então uma paisagem sonora? Eu, depois disso tudo, acabei concluindo que seria melhor chamar de sons da paisagem, né? A paisagem ela é multissensorial e os sons fazem parte ali dessas paisagens. Tá? Então essa crítica é bastante interessante. Só sobre a imagem, né? Essa ideia de ser estar no mundo é baseado principalmente em Maurice Merleau-Ponty, né? Um fenomenólogo francês, e também em Martin Heidegger, né? Um fenomenólogo alemão, que vai tratar dessa questão existencial do ser humano, né? O ser humano ele está aí no mundo, né? Vivendo, se virando, né? E faz parte então dessa essência do ser. Esse ser estar no mundo é sempre ser cotidiano, tá? Então a nossa existência é uma existência cotidiana. A gente fica em casa na quarentena, é cotidiano. A gente vai trabalhar, é cotidiano. A gente vai estudar, é uma relação cotidiana, vai na igreja, no shopping. Então, o cotidiano envolve essas relações do dia a dia. E essa condição, né, de existência ela é possibilitada ao sujeito pelo corpo e os sentidos, que interagem, né, simultaneamente com tudo, né, com os sons, com os odores, com os sabores, todas as cores e as aparências táteis também. Tanto a audição quanto os demais sentidos da percepção, né, são formas de acessar o mesmo mundo, tá? Tornando um lugar familiar da existência humana. Então, eu não estou acessando, por exemplo, só o mundo que eu consigo escutar, né, ou só o mundo que eu consigo ver. Os sentidos, eles se misturam, né? Inclusive, existem alguns casos, né, de pessoas que enxergam, escutam cores, né, e atribuem uma cor ao som, né, tem uma ideia de polifonia dos sentidos aí,
que justamente é causado por essa multiplicidade de informações que o nosso corpo capta, né, na nossa existência cotidiana. A caminhada sonora é um método, né, que é um método bastante abrangente, mas é muito interessante para trabalhar nesse sentido aí, com os sons dos lugares, com a paisagem sonora que seja, tá? E como que a gente poderia definir, né? As caminhadas sonoras são excursões exploratórias cujo principal objetivo é ouvir com atenção os sons dos lugares. Elas podem ser realizadas individualmente ou em grupos, com roteiros pré-definidos ou não, com a mediação de microfones, gravadores, máquinas fotográficas, GPS, croquis, anotação, tá? Então é um método bastante amplo. Qual que é a ideia? Então é caminhar, de algum jeito, e prestar atenção naqueles sons que normalmente nós não prestamos atenção no nosso dia a dia. Aconselha-se fazer isso com o uso de um microfone gravador. Começa da imagem aí, que é o nosso equipamento ali de gravação, né? A gente consegue regular ele para escutar os sons sem gravar, ele amplifica os sons dos lugares, e se eu quiser eu posso gravar ele e depois usar isso para outra coisa. Então esses sons, esses equipamentos, eles auxiliam na caminhada, e é um exercício bastante interessante, tá? Essa caminhada sonora. Eu já realizei várias, né, mas inclusive com alunos, estudantes do ensino médio do instituto, e eles contam que depois que eles começam a prestar atenção nos sons dos lugares onde eles vivem, sei lá, você começa a ficar quase que incomodado, né? Você começa a escutar coisas, às vezes, que você nunca escutou, ou prestar atenção em barulhos que você nunca deu muita atenção. Então é possível fazer essa gravação, né, dos sons, e ali do lado, na imagem de baixo, tem um mapa de sons, tem o link ali embaixo também, quem quiser depois baixa a apresentação e clica. É um mapa de sons digitais, né, virtual, um mapa virtual de sons, e esse mapa ele é aberto à colaboração de qualquer pessoa, então você pode gravar o seu som, entrar nesse mapa chamado Rádio Porê, e fazer o upload do som lá. Ele vai mapear onde o som foi gravado, e é possível escutar som do mundo inteiro, né? Tem mais sons da Europa, dos Estados Unidos, China também tem bastante, Brasil tem alguns, e Londrina tem só os que eu gravei, tem uns 40 e poucos sons lá que eu gravei, que são os sons que eu usei na minha tese, né, de doutorado. Eu fiz esse mapeamento. O mapa, ele é interessante como uma forma de registro, né, desses sons, uma forma documental, só que infelizmente a gente não tem acesso, por exemplo, a quantidades de visualizações, audições, né, dos nossos arquivos de sons ali. Então eu coloquei lá 40 e poucos sons, mas não sei muito bem qual é o acesso disso entre as pessoas. Isso até tem a ver com o meu projeto atual, que eu vou terminar minha fala de hoje falando sobre ele daqui a pouquinho. Então, esses sons da caminhada podem ser, por exemplo, mapeados, né, descritos, etc., como a gente nota ali. Vocês podem conferir melhor depois acessando diretamente o site. E outra coisa que eu recomendo para vocês, já que, né, não é muito comum nós termos microfones e gravadores em casa, né, ou pelo menos um microfone que sirva para esse propósito, né, de captar os sons do ambiente. Geralmente a gente usa aqueles de voz, mas uma coisa que nós conseguimos fazer de modo relativamente fácil é por meio de aplicativo de celular. Você pode fazer essa caminhada sonora aí na sua casa, vai sair também, né, por causa do isolamento, mas evitar sair. Mas então você baixa o aplicativo, por exemplo, um microfone alto-falante no seu celular, configura, ele é meio confuso de configurar, mas eu não achei um melhor até o momento, e você consegue utilizar o microfone do seu celular para captar os sons do ambiente. Você consegue ouvir, então, amplificado esses sons com o seu fone de ouvido e coisas do tipo. É possível, acho que é possível gravar também, não tenho certeza, mas só esse exercício de você conseguir escutar os sons amplificados, né, já é interessante, né, você fica um pouco perdido no início, tal, né, tentando identificar de onde que está vindo um determinado som, etc. Mas aí é legal, né, põe um celular em algum lugar
inusitado, que vocês nunca, talvez, se interessaram muito em saber qual é o som, né? E escuta aquele som ali, né? O celular é limitado, porque o microfone é feito basicamente para voz, mas dá para fazer uma atividade legal utilizando esse aplicativo aqui. Agora, essa parte trata um pouco das minhas pesquisas, né, o trabalho de doutorado, alguns outros trabalhos que eu realizei aí, e correspondem, então, a como que a gente pode pensar os sons do ponto de vista da geografia. Então, som, obviamente, não é um campo de estudo da geografia, é só um campo de, né, só da geografia, mas é possível pensar esses sons geograficamente. De modo bem geral, né, os sons mecânicos e repetitivos, eles preenchem os lugares e formam aí o plano de fundo da nossa vida, né, na vida cotidiana, sobretudo quem mora na área urbana, nas cidades. Então, a todo momento a gente está escutando o carro passar na rua, o motoqueiro da entrega, passando buzinando no sinal, o barulho sei lá, do equipamento de ar-condicionado do vizinho, né? Esses sons, eles estão lá no fundo, né, da nossa, pensando isso como se fosse uma relação entre figura e fundo, né? Figura, aquele som de destaque, fundo, aquele som que está lá, mas a gente escuta meio que involuntariamente, não dá muita atenção para ele. Esses sons, eles preenchem as cidades, né? As cidades são preenchidas por esses sons. Esses sons, eles podem tanto definir quanto serem definidos pelos modos como os espaços são organizados. Então, um determinado espaço, de acordo com a sua organização, ele vai soar de um modo, mas o espaço também pode se organizar a partir de como os sons estão ocorrendo por ali. Eu vou dar uns exemplos daqui a pouquinho sobre o calçadão aqui do Londrina, e a gente vai tentar entender isso um pouco melhor. Ainda, né, os sons, eles marcam as paisagens. É possível que existam sons que só existam num determinado lugar, né, chamado de marco sonoro. Então, você precisa ir lá naquele lugar para escutar, ou escutar uma gravação, enfim, mas ele é um som que não se repete em outros lugares. São raros, mas existem, né? Só que em Londrina a gente teria não sei, né, uma questão aí para pensar. Desambientam lugares, né? Como assim ambientam? Eles criam aquele clima, né? Então você vai, por exemplo, numa loja ali do calçadão, de eletrodoméstico, você entra lá, o som tá bombando dentro da loja, né? Com aquela sertanejo, né? Aquelas músicas que buscam atrair os clientes para dentro da loja. Então, ele cria um ambiente de consumo, um ambiente de compras, né? A gente pode pensar, por exemplo, música de elevador, né? A pessoa fica tensa, às vezes, de usar o elevador, aquela musiquinha ali tenta dar uma quebrada, né, na tensão. No shopping, né? O som tá ali, né? A música de fundo e tal. Então, os sons, eles criam esses ambientes, né? Essas ambiências. Eles delimitam e sobrepõem territórios, principalmente por meio da manipulação de suas intensidades e de suas espacializações. Então, a intensidade, né, ou aumentar a intensidade do som, é uma forma, por exemplo, de eu marcar o meu território. E aí, esse exemplo do calçadão é válido. Vocês notam no canto, né, a caixinha de som dentro da loja, só que o som não está indo para dentro da loja, está indo para fora, né, no calçadão, ali para atrair as pessoas. É uma forma de delimitar o território, uma forma de apropriação do espaço público, né? O som está saindo de um espaço privado e está indo para o espaço público. A figura de baixo é de um conhecido político aqui da região, né, que circulava por aí com bicicletas. Ultimamente ele está sumido, né, está em outros lugares. E essa bicicleta dele tinha caixinhas de som, e ele parava, né, com uma paródia musical que criticava algum governo, algum político, né, que era de interesse no momento. Talvez esse possa ser um marco sonoro de Londrina, não sei, né, é uma questão aí. Então, os sons, eles também são instrumentos de disputas e conflitos territoriais, né, existe uma tensão, o som, você não consegue controlar o som com um muro ou com uma cerca, né, o som, ele é invasivo, né, e às vezes você está na sua casa e o vizinho está lá fazendo festa, né? E o som do vizinho está enchendo o saco, né? Você fala, meu, para com isso, né? Mas não tem muito o que fazer para evitar que o som entre na sua casa, né? Então o som, ele tem uma propriedade invasiva que é diferente de outras coisas, né? E essa tensão, ela existe, né? A todo momento os lugares, eles acabam se organizando, né? As pessoas acabam se organizando ali
Isso também pode acontecer em razão dessas territorialidades, dessas apropriações, né, desses territórios demarcados pelos sons que acontecem, que tem. No entanto, né, os sons eles também podem estimular o compartilhamento amigável dos espaços e a solidariedade entre as pessoas, tá? Essa imagem, essa primeira imagem é do Calçadão de Londrina, em 2017, quando teve a primeira parada, né, LGBTI+, né, aqui, e eles levaram um caminhão de som, tocando músicas que identificavam o movimento. As pessoas foram ali para participar da manifestação, da parada, mas também cantavam as músicas, ajudavam, né, na criação de uma identidade do grupo. Obviamente as pessoas em volta ali dos prédios não gostavam muito, né, até por questões políticas, ideológicas e não sei o que mais pode ser. Por exemplo, o conflito acontecia, né, as pessoas jogavam ovo, por exemplo, nos participantes da parada e coisas do tipo. Claro que não é só o som que causa tudo isso, mas o som é um fator, no caso, né, que motivou a ocupação do espaço público, né, por um grupo. Cantar no hino nacional, né, enfim, são marcas aí desses movimentos. Aqui na imagem de baixo, os músicos de rua, né, comuns nas cidades, né, todas as cidades praticamente têm os músicos, os artistas, os músicos de rua, que estão ali trabalhando, né, no espaço público, e que muitas vezes entram em confronto, em conflito com com esses territórios, né, determinados por outros atores sociais, como, por exemplo, os comerciantes e etc., ou mesmo os evangelizadores, nessa outra imagem aqui, né. Essa região do Calçadão do Londrina é bastante comum ter perto das pernambucanas, né, é comum ter perto da hora do almoço grupos evangelizadores, eles davam as caixinhas de som, uma série de pessoas se reúnem em volta ali, né, para escutar a pregação, e eles acabam dominando um território por causa da intensidade, é um som aí que se sobrepõe a quase todos os outros, né, inclusive os músicos de rua, nas entrevistas que eu fiz, eles procuram não ficar perto desse tipo, né, de situação, com sons chamados aí sons imperialistas, pois o som, eles acabam sendo ofuscados, vamos dizer assim, por outros atores. E essa imagem aqui de baixo é curiosa, né, são vendedores informais que ficam ali na entrada também das lojas pernambucanas. A Pernambucana tem um sistema de som para fora da loja, né, na marquise, que fica ali no calçadão mesmo, dando avisos, né, sobre a loja, passando os jingles, né. Mas você tem quase uma simbiose, né, entre os vendedores informais que estão ali anunciando pano de prato, fruta, cinto, relógio, seja lá o que for, e eles estão ali aproveitando-se do movimento da situação, da grande loja que atrai muita gente, eles estão ali então se aproveitando, eles acabam meio que entrando numa relação simbiótica, né, eles esperam a loja, né, dar um anúncio, aí começa, aí um vai e o outro deixa o outro vendedor falar, né, eles acabam se entendendo tudo ali para que todo mundo possa ser ouvido, que o objetivo é o mesmo, né, vender, né, ainda mais o trabalho informal, a gente sabe dos problemas envolvendo esse tipo. Bom, quase indo aqui em relação ao final, até por causa do horário, né, aproveitando o momento aí, né, que nós vivemos, só umas ideias rápidas sobre cotidiano, sons e a pandemia, né, a maneira como o mundo soa mudou em algumas semanas em razão da pandemia e do Covid-19, né. As medidas para a contenção dessa pandemia alteraram o cotidiano de milhões de pessoas, retirando-as das ruas, praças, parques, atrativos turísticos, aeroportos, e confinando-as em suas residências. Então, esse isolamento social, né, acabou esvaziando as ruas, né, de diversas cidades do mundo. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem notado mais tantas pessoas seguindo, né, essa importante medida, mas em alguns lugares do mundo isso acabou destacando, né, chamando mais a atenção, foi foco de reportagens, né, como as cidades elas estavam silenciosas.
E aí esse site, né, é um projeto, na verdade, do Citizen Memory, ele fez uma edição especial de gravações de cidades do mundo, de vários lugares do mundo, assim, inclusive tem do Brasil. Eu vou tentar reproduzir, mas a minha caixinha de som desligou, vou ligar aqui. É rapidinho, alguns segundos, eu não sei se vai ficar bom, por causa da tecnologia da coisa, né? Seria legal eu reproduzir a partir do computador, mas eu não consegui fazer isso ainda. E então eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui para reproduzir uma dessas gravações que consta nesse álbum, né, desse projeto. Vamos ver se dá para escutar alguma coisa. Ele, se eu não me engano, foi gravado em São Paulo, né, e é o tal do Panelaço. Continua, né? São alguns minutos, mas só para a gente ter uma ideia, tem dos Estados Unidos, tem de países do Oriente Médio, da África, né? Então, também depois quem quiser acessar, é bastante interessante ouvir essas gravações, né? Com menos antropofonia, né? Antropofonia a gente pode entender como sendo sons aí produzidos pelos seres humanos e suas técnicas e tecnologias, né? Os sons até então desaparecidos ou encobertos por outros ganharam destaque, né? Além disso, a sonoridade de diferentes manifestações humanas, né, como os aplausos, as equipes médicas, né, as cantorias e os panelaços nas janelas e sacadas, né, além dos buzinaços da galera contra o isolamento, os toques de recolher em alguns lugares, né, das autoridades pedindo para as pessoas, mandando as pessoas irem para as suas casas, e serenatas, né, músicos tocando nas janelas dos Dias das Mães, no Dia das Mães, né, pianistas andando aí pela cidade em cima de caminhões, tocando sons, inclusive aqui em Londrina, né, são coisas que não são comuns de acontecer, né, por aí. Mas elas revelam alterações no nosso dia a dia, né, o nosso cotidiano está alterado, tá? E, obviamente, os sons, como sendo resultado dessas ações cotidianas, também se alteram. E refletem questões sociais, né, questões políticas, culturais, religiosas e também econômicas. Tá? Então, um estudo que envolve o som pode tratar desses diferentes aspectos da sociedade. E, por fim, né, vem aí o Dá para fazer música com isso? É uma ideia que eu venho tentando desenvolver com dois professores da UEL, do Departamento de Música, né, é um projeto que está relacionado é um projeto experimental de pesquisa relacionado ao Soundscape Composition. É um pouco diferente daquele Soundscape do Schaffer, né? Essa Soundscape Composition é um gênero musical, não é necessariamente um estudo de ecologia acústica ou coisa do tipo. Por exemplo, a gente pode fazer Soundscape Composition sem necessariamente saber da existência do trabalho do Schaffer, né? Mas, enfim, só para diferenciar. E o que seria isso? São músicas do gênero, né, compostas com sons das paisagens em contextos preservados e reconhecíveis. Então, a pessoa escuta uma música e ela tem ideia de onde esse som foi gravado, qual usando a sua imaginação, né, o que esse som, qual espaço esse som representa, e assim por diante. O propósito desse tipo de música é invocar, então, associações, memórias, imaginações, além de promover a conscientização dos ouvintes em relação aos sons dos lugares em que as pessoas vivem mesmo, em que eles vivem, né? O Soundscape Composition, o som faz a mediação da interação entre compositor e ouvinte, e a geografia. Eu adaptei essa geografia, não era bem esse o termo utilizado por Barry Trucks, mas eu acho que casa nesse sentido. Então, seria uma música geográfica, vamos dizer assim. Como esse projeto ainda está em fase mais ou menos inicial, aí a gente não tem nenhum ano que a gente está discutindo isso, e
não tem, né, não conhecemos até o momento nada muito parecido por aí, né, relacionando soundscapes, composition e geografia. As discussões ainda estão rolando, né? Mas ano passado, em novembro, nós fizemos um concerto didático, uma apresentação de 5 músicas, né, elaboradas, uma elaborada por mim, 2 pelo professor Ricardo Tomás da UEL e 2 músicas pela professora Fátima, né, dos Santos. E nós apresentamos na capela da UEL essas composições, um esquema de som específico, tal. E aqui nesse link, né, é possível ouvir 3 dessas 5 peças que nós apresentamos. Rapidamente eu vou só colocar um trechinho da minha, alguns minutos, ela tem uns 11 minutos aí, mas eu vou colocar a minha faixa em que o professor Ricardo ajudou a mixar, a editar e etc. Chama-se Vozes da Rua, que tem a ver com as gravações que eu fiz aí no Calçadão de Londrina. Vou pular aqui um pouquinho. E a nossa frase é amor. Então não vamos esquecer que todo mundo aqui é amor. Enfim, eu espero que o Ricardo não veja eu fazendo isso com o som aí que ele ajudou a produzir, né, produzindo numa caixinha ainda passando pela internet, nesse sentido da qualidade, né, eu acredito que não tenha ficado muito bom, mas quem achar interessante pode acessar aí, clicando nessa ouça 3 músicas apresentadas no concerto, né, usa o fone de ouvido para ter uma experiência melhor. Essas músicas, só para finalizar, elas foram, a minha, né, em especial essa Vozes da Rua aí, foi feita a partir de caminhadas sonoras, né, no Calçadão de Londrina. Esses sons foram editados em um software de produção musical, o Ableton. Inclusive, vou divulgar aqui um curso, né, que o professor Ricardo Tomás está ofertando gratuitamente pelo YouTube, de produção musical voltada a esse tipo de composição, música eletrônica no geral. Quem tiver interesse depois, quiser entrar em contato aí, eu forneço o que for necessário. Pode entrar lá, assistir as aulas, né? A gente utiliza um software chamado Ableton Live, é um software profissional, né, de edição, de produção musical. Você pode baixar ele e usar por 90 dias de graça, assim, nessa pandemia eles aumentaram o período. E é interessante, né, saber lidar um pouco com isso para a produção desse tipo de composição musical. Aqui, então, as minhas sugestões, né, que eu indico aí para vocês. Essa da AFP, né, Agência Francesa de Fotografia, é um vídeo sobre diferentes trechos de gravações de cidades durante a pandemia. A palestra do Bernie Krause, né, a fala dele no TED, uns 15, 20 minutos mais ou menos.
aquela revista da Unesco, de 1976, toda voltada ao estudo da paisagem sonora, uma música da Hildegard Westerkamp, né, que trata aí do tema de uma floresta, né, uma outra música de Luc Ferrari, que também vem aí no estilo de soundscape, para quem quiser conhecer um pouco mais dessas referências. O livro do Murray Schafer, né, Afinação do Mundo, onde ele trata de paisagem sonora. Aquele mapa virtual que eu mostrei, onde eu inseri os sons gravados, Rádio Poré. O Stay Home Sounds ali tem a ver com aquele áudio do panelaço, né? São sons de diferentes lugares do mundo durante a pandemia. O site oficial do projeto WSP, né, do Murray Schafer, e a versão mais modernizada do WSP, chamado Road Forum Acoustic Cloud, é o site para quem quiser ter uma ideia. Então, seria isso que eu teria para mostrar aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em saber mais sobre o tema, pode entrar em contato comigo por e-mail, né? O meu e-mail está aí. É isso, obrigado aí pela atenção. Valeu, Laurence. Obrigado pela fala, parabéns. Muito bom mesmo. É bem interessante, né, ver todas essas... no meu caso, sou da biologia, né, claro, e talvez a maior parte dos alunos que estão na sala também são, mas essas novas abordagens, essas diferentes abordagens, na verdade, sobre o ambiente em si, a paisagem, né? É interessante quando você começou a descrever as definições do ambiente, né, os conceitos geográficos que você usou, e como você inseriu justamente os sons, que é algo que a gente não tem ainda muito... a gente não está muito habituado a pensar que os sons são realmente partes, né, são constituintes do ambiente, né, e como esses sons formam o que você colocou, né, o conceito de paisagem sonora ou paisagens, sons da paisagem, né, e como isso é interessante, essas definições que podem, às vezes, revelar outras, o que os sons são para a paisagem, né. E também queria destacar como é interessante também esse conceito de voltar ao passado, né, com o som, ou seja, o som do passado, né, que seria a paisagem sonora, a gente imaginar, como você falou, tem é muito difícil ter registro disso, mas como seriam os sons do passado, a gente imaginar isso, porque a gente às vezes reconstrói uma imagem, né, sem som, na verdade, que é bem restrita, é apenas muitas vezes uma hipótese, né, e a gente não sabe como essas outras vertentes da paisagem elas se encontrariam no passado. Muito interessante também os exemplos de Londrina, né? Você colocou um conceito ali, eu não notei aqui, me fugiu, que é aquela ideia do som só existir em um determinado local. Só aquele local tem aquele som. Como é que é o nome desse conceito mesmo? Marco sonoro. Marco sonoro, obrigado. Né? É um som típico de um determinado lugar. Isso. E você colocou os exemplos de Londrina. Ele fez pensar, será que aquela foto, aquele político, não seria um marco sonoro aqui de Londrina? Agora foi para Brasília esse marco sonoro, né? A gente perdeu esse marco sonoro para Brasília, será que não pode ter acontecido isso, né? Essa questão eu não cheguei a aprofundar muito nessa questão dos marcos sonoros, né? Mas existem alguns trabalhos bacanas, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um realizado na Europa também com sinos de igrejas, né? Que eles os vilarejos acabavam competindo entre si pelo sino da igreja. Então, um sino soava de um jeito, o sino soava de outro, e aí o sino da igreja católica era de um jeito, da igreja protestante era de outro, e aquilo era uma competição, né? E cada som tinha seu próprio timbre, enfim, suas próprias propriedades. Bacana. Então, e é muito interessante esses exemplos, né, de Londrina. Eu vou abrir para perguntas, então, Laurence.
Queria saber, pessoal que está olhando aí, ouvindo a palestra, quer comentar, quer perguntar, alguém quer fazer algum relato, fique à vontade, pode se inscrever no chat ou abrir o microfone e já falar. Não sei se alguém já se inscreveu aqui. Kátia. A Kátia? Kátia, fica à vontade. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Parabéns, Laurence, pela sua fala. Eu acho que você transportou a gente para um outro mundo aí com a atividade que você promoveu. Porque o seu trabalho, o tempo todo eu conecto muito com criatividade, com arte. E uma das coisas assim que eu sempre penso, né, é que ciência é uma forma de fazer arte. E a geografia, eu vejo, né, como uma ciência capaz disso. Ela, como você explicou lá no comecinho, né, o conceito mais primordial é a descrição da Terra, e acho que é um termo, né, uma explicação muito propícia para o pessoal da biologia, que estuda a vida, né, e aqui, e relacionar com as coisas do nosso planeta. Quando o Daniel, né, abordou essa coisa aí dos sons do passado, e eu li depois o relato ali do Carlos, aí eu fiquei mais encorajada a compartilhar isso com vocês. Como seria bom eu ouvir o som da minha infância. E eu vou compartilhar isso porque eu acho que tem muito dessa vivência. O Laurence falou da caminhada sonora. Eu participei uma vez com uma atividade de biologia da Flávia, né, que ela fazia uma trilha interpretativa. Então, eu fiquei pensando, né, o quanto que seria muito legal uma atividade interdisciplinar unindo a caminhada sonora com uma trilha interpretativa. Eu acho assim que seria o must, né, das duas atividades. E pensando nisso, eu lembrei desse som da minha infância. Eu morei numa região rural, né, muito, muito do interior, e a minha casa, ela ficava assim, tipo um rio, e para baixo tinha mata, tinha riacho, um tanto de coisa. E aí, quando dava assim por volta, né, das 18h30, 19 horas, a gente ouvia o que eu vou chamar aqui para vocês da orquestra da natureza. Então, era os sons, né, das cigarras, dos grilos, o coachar dos sapos. Aí parece que a água se movimentava diferente, porque tudo estava quietinho, né? O pessoal do sítio não estava mais trabalhando, não tinha movimento de trator, caminhonete, essas coisas. Aí eu vi ali que o Carlos falou também da questão do vento, né? E daí esse vento, ele fazia um contrabalanço ali com as árvores, porque a gente tinha uma densidade, né, de árvores bem legal na região. Então, assim, era um som muito gostoso. E quando a gente ouvia esse som, a sensação era de paz. Parecia que tudo estava no lugar, que a natureza estava mostrando isso para a gente. E hoje, Laurice, com a sua fala, você me transportou para esse meu lugar de origem. Eu fico até emocionada. Muito obrigada por essa experiência, tá? Obrigado, Daniel. Só comentando uma coisa aqui, Kátia, é muito legal você ter usado esse termo orquestra da natureza, né? Porque tem um livro quase com esse título, que chama-se A Grande Orquestra da Natureza. O que chama? A Grande Orquestra da Natureza. Você quase acertou o título do livro sem querer, né? Não tinha nenhum conhecimento do livro, vou anotar aqui. Não, isso que eu achei legal. Ele é um livro muito legal, é do Bernie Krause, aquele que eu citei ele na minha fala, e tem o vídeo dele aí do TED,
justamente sobre esse livro, A Grande Orquestra da Natureza. Então, achei bem curioso aí essa sua relação com o termo, sem querer, né, sem conhecer o termo previamente, mas... Então, Laura, mas quando você fala nesse sem querer, eu acho que é por causa desse nível de atenção que a gente tem nas coisas, e daí a gente conecta, porque eu acho que é muito forte a vivência. Igual, por exemplo, o Daniel, depois, se quiser, né, ler ali o relato que o Carlos colocou, é muito legal, porque ele não entendia uma coisa e, de repente, ele faz essa associação. Porque eu acho que a experiência que a gente tem da infância, né, é muito forte. Eu vou atrás desse livro, Laurence. Eu tenho ele, só que está emprestado no momento, mas futuramente eu posso emprestar também. Tá bom, então. Obrigada. Se inscreve aí para o empréstimo, Kátia. Entra na fila do empréstimo. Se inscreve para o empréstimo do livro, entra na fila do empréstimo. Ah, tá. Eu vou entrar na fila. Eu vou colocar o nome no chat aqui. E, gente da biologia, eu acho que nós não podemos perder. Assim que a gente puder voltar, Daniel, eu acho que isso seria perfeito para a nossa disciplina lá de educação ambiental. Sim. Já lanço um convite aqui para você, ó, de surpresa, a gente tentar fazer uma atividade relacionando a caminhada sonora com a trilha interpretativa. Eu acho que vai ser muito legal. Sim. Ô Kátia, até a Mariana comentou aqui, e para os demais também, né? Quem foi na viagem vai lembrar, né? O Laurence levou o equipamento dele para os microfones, o gravador, né? E fizemos várias atividades desse caminhar. Laurence, desculpa, me foge os termos. A caminhada, eu anotei aqui em algum lugar, mas não sei aonde. Caminhada sonora, é isso? É isso, né? Isso mesmo. Isso, a gente fez tanto na cidade, né, dentro de Paranaguá, a gente estava em Paranaguá, e também fizemos na Ilha do Mel, né? Então, essa trilha ecológica, ouvindo sons, fazendo observação de vários aspectos ecológicos, né? Tanto físicos, tanto da paisagem de maneira geral, né? Sons, a parte visual, tudo, né? Inclusive, olhando as espécies, olhando os ecótones, né? A gente conseguiu fazer. Não foi todos os alunos que ficou meio livre, assim, quem tivesse interesse, quisesse ficar com o microfone, né? Então não foi todos que usaram o microfone, que ouviram os sons do ambiente, mas a gente fez algo assim, né? O que daria para fazer uma trilha, desenvolver uma metodologia, e aí pensando na disciplina, né? Para essa trilha ecológica com a parte sonora, a parte acústica do ambiente, né? Mas a gente fez algo parecido, Kátia, algo semelhante. Que não deu para ir na viagem. Tem que montar outra, Daniel. Sim. Isso vai virar tradição, essas viagens. Sim, eu acho assim que aqui o mais próximo de nós, né, o Jardim Botânico, acredito que é muito rico para a gente tentar fazer uma experiência dessa, né? Porque daí eu acho que também tem mais oportunidade para mais pessoas participarem. E está dentro, né, da nossa própria cidade, mas eu acho que o tipo de metodologia de trabalho de campo, de observação, é muito rico. Teve uma vez, foi em 2015, primeiro ano que eu estava aqui em Londrina, fizemos também um trabalho no Jardim Botânico, e a gente fez um exercício, assim, né, das pessoas prestarem atenção, poderia ser uma imagem, ou um som, alguma coisa, e depois fazer um relato, né, com as coisas que elas se identificavam naquilo, como, tipo uma atividade quebra-gelo, assim, sabe, autoconhecimento, e foi uma atividade que rendeu muita coisa. Foi muito legal, e os estudantes, né, da época pediram, assim, para sempre que possível, se a gente repetisse, né, as atividades. Mas é legal fazer isso em momentos, né, que a gente tem essas experiências em campo. Com certeza. Isso tudo em campo fica ainda mais interessante, né? Com toda certeza.
Pessoal, mais alguém quer falar? O Carlos fez um comentário, se quiser comentar um pouquinho, o Carlos Eduardo, a Mariane também quiser falar da viagem, como foi, usou o microfone. Daniel, boa noite, posso falar? Claro, à vontade. É apenas um comentário, parabenizando você, Daniel, pela iniciativa muito interessante das palestras nas noites das quartas-feiras, a participação do Laurence também. Esse conceito de paisagem sonora é um conceito relativamente novo e, no primeiro momento, parece algo muito não científico, como se fosse uma perfumaria que se critica muito nas ciências humanas, até que você se depara com isso na prática. É extremamente interessante essa imagem do som, a imagem do som é uma crítica, mas como você se remete a alguns marcos sonoros. Então, eu comento do marco sonoro da minha infância, minha fase adulta, de empresa, da sirene dos horários de entrada e saída dos operários, que isso marcou a minha primeira infância até dos 11 até os 30 anos quase. E também, atualmente, esse marco sonoro do teclado do celular nas redes sociais, nessa época de distanciamento, extremamente interessante. Então, parabéns aí a você, Daniel, parabéns ao Laurence, pelas iniciativas, pelas participações extremamente enriquecedoras. Até mais. Valeu, Gonçalo, obrigado. Isso que o Gonçalo comentou é bem nítido, né? A gente sabe, pelo sinal sonoro, qual foi o aplicativo que a pessoa recebeu a mensagem, né? Até isso a gente consegue, às vezes, saber. Mais alguém quer comentar? Fazer perguntas, é claro, também. O Carlos, a Mariane. Não? Enquanto o pessoal vai pensando, Tem o Lucas também que deixou uma coisa bem legal ali, Daniel. À vontade. Você quer ler, Kátia? Pede para ele comentar aí. Quem? Desculpa, eu não sei. Comenta aí o que você escreveu lá em cima, é muito legal o que você colocou. O Lucas Rosa, ele está aqui ainda? Acho que sim. Tá. Lucas, você ouve a gente? Quer comentar, Lucas? Acho que não está ouvindo. Vai lá. Professor Laurence e os demais professores, né? Eu tive uma aula com uma professora de artes, né? Ela fazia uma atividade com nós lá, trazendo sons de instrumentos caseiros, né? Digamos assim, e a qual nós tínhamos de tentar identificar aquele som, né? E tinha as alternativas, né? E daí nós ficava tentando imaginar que aquele determinado instrumento, né? Que ela falava como que era feito aquele instrumento. E nós tentávamos entender como que era o som, né? E como que era aquele instrumento. E muitas vezes a gente associava coisas mais que não tinha quase que nada a ver, né, com o instrumento. Mas remetia isso daí na nossa cabeça, né? Esse som. E é isso aí. Essa questão dos instrumentos é interessante, pode fazer uma outra abordagem, né? Tomando mais as questões culturais mesmo, né? De onde esse instrumento surgiu, onde ele é utilizado, né? E a gente vai ver que também existe uma grande diferenciação entre culturas, né? Tipo, de modo geral, assim, de cultura ocidental e oriental, né? A gente escutar um instrumento oriental, uma música oriental, soa diferente, né? Uma música diferente, por exemplo, de uma música ocidental. Então, esses instrumentos eles também acabam trazendo
são frutos, né, de uma determinada cultura, né, de um determinado povo, de um determinado momento, né. Isso tudo também pode ser resgatado aí num trabalho desse tipo, né, de imaginar, identificar do que se trata um determinado instrumento. Né. Bem interessante também. Pessoal, mais alguém? Laura, fazer uma pergunta aqui, você comentou ali da questão da pandemia, né? Os sons da pandemia, e aquela iniciativa que você mostrou lá. Acho que vão sair vários trabalhos, né? De quem trabalha nessa tua área, de comparação, das comparações, né? De sons antes da pandemia e durante a pandemia, e talvez depois da pandemia também, né? E dá para metrificar, né? O Gonçalo fez uma observação bastante interessante. À primeira vista pode parecer pouco científico, porque talvez a gente não consiga enxergar como funciona o método, né? Que é como ele falou, uma crítica que se faz muitas vezes às ciências humanas, né? Mas daí como é que seria o método dessa comparação? Daria para metrificar? Daria para colocar unidades, fazer algum tipo de curva, sei lá, né, fazer uma estatística? O que daria? E como funciona essa comparação? Né? Claro que não precisa ser metrificável, né, não precisa metrificar para ser científico, obviamente, né? Mas qual seria imagino que haverão trabalhos e quais seriam os métodos que daria para usar? Eu, particularmente, os meus trabalhos, eu não faço essa questão da comparação, né? Mas eu conheço alguns outros trabalhos nesse sentido. Inclusive, esse vídeo do Bernie Krause, que eu indico, ele mostra um trabalho que ele fez numa floresta no Canadá, dos Estados Unidos, não tenho certeza, que é sobre o desmatamento, né? Uma empresa, uma madeireira tinha inventado lá um método de derrubada seletiva de árvores e falava que aquilo ali não alterava nada, né? O meio ambiente. Então eles podiam derrubar uma árvore aqui, a outra lá, né? Em vez de derrubar tudo, eles derrubavam algumas. E aí, pela foto, antes e depois da derrubada, aquele monte de árvores, você não nota a diferença nas árvores. Mas o Krause, né, o Bernie Krause, com autorização, claro, foi lá, gravou os sons da floresta antes e depois do desmatamento, né, e alterou completamente os sons do lugar, né, os sons dos animais que viviam ali, alguns não estavam mais, ou diminuiu, né, a intensidade. Então, por mais que a derrubada fosse seletiva, o impacto ocorreu, o impacto na vida ali, né, acabou acontecendo. E uma forma interessante que ele tem de, vamos dizer assim, criar um gráfico disso é o espectrograma, né? O espectrograma é um gráfico de intensidade de som. E tem alguns programas que fazem isso de modo bem simples, assim, você joga o som lá, carrega ele no software e gera um gráfico de som, né? E ali é possível, por exemplo, pegar um espectrograma de uma região, de um momento, e comparar com o espectrograma de um outro momento de uma mesma região, ou comparar espectrogramas de regiões diferentes, é possível também. Então, geralmente esses estudos que trabalham mais com gráfico e tal, é muito voltado à área da ecologia acústica, né, que se preocupa com a qualidade ambiental da paisagem, dos sons da paisagem. Então, é uma das formas que eu conheço que pode ser feito transformando esses sons num gráfico, né? E aí é possível comparar visualmente, né, o som, tipo, transforma o som em uma imagem. É um método. E naquele vídeo o Krause dá uns exemplos, ele projeta lá o espectrograma e faz uma leitura rapidinha ali, né, para mostrar como é que funciona. Então é uma forma que eu conheço. Pô, que exemplo fantástico, né? E algo que a gente realmente não se dá conta, né? Porque pelo que você contou, é o que acontece bastante, né? O manejo sustentável de uma floresta, por exemplo, né? E eles
E a ideia é mais ou menos essa, a ideia justificativa é mais ou menos essa, né? Que isso não possa não alterar tanto o ambiente, né? E às vezes a gente esquece de olhar para algumas interações que podem ser reveladas pelo som, né? Como você falou. Perfeito esse exemplo. Pessoal, mais alguém? Algum comentário? Alguma pergunta? Não? Laurence, mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Algum recado? Eu acho que é isso, Daniel. Se alguém tiver interesse, né, em saber mais aí, a gente pode conversar. Eu tinha o projeto Dia de Música, né, mas agora, com essa situação aí, né, eu estou fazendo um trabalho aqui, mas só eu mesmo que estou pesquisando e tal. Mas se alguém se interessar, quiser saber mais, futuramente participar do projeto, aí dá um toque, a gente dá um jeito aí de conversar melhor, né? Mas eu sugiro, então, novamente reforçando, né, vejam ali as recomendações que eu dou, né, e também, caso alguém tenha interesse em aprofundar um pouco mais e quiser saber mais daquele curso que eu comentei sobre produção musical, aí entra em contato comigo, eu passo certinho o contato do professor da UEL, ele atende também, né, tranquilo, e é um recurso interessante aí para utilizar. Queria agradecer aí o convite, do professor Daniel, né, os professores do colegiado também, que esse projeto, como o Gonçalo falou, é bastante interessante. Toda quarta-feira, né, a gente tá por dentro aí de temas interessantes que são discutidos aqui. Então, seria isso, agradecer mesmo aí ao pessoal que participou, né, e eu gosto bastante de divulgar aí o meu trabalho, né, pode parecer um pouco esquisito, um pouco estranho, mas eu gosto bastante de falar sobre ele e eu agradeço a oportunidade. Olha, Laurence, olha, eu que te agradeço, porque a gente veio conversando durante a semana, né? E você, a tua disponibilidade, a tua fala hoje foi realmente imprescindível. Você pegou meio de última hora, né? Te fiz o pedido ali meio em cima da hora e você prontamente, né? Prontificou a fazer a fala, né? A divulgar o seu trabalho, a mostrar a sua linha de pesquisa, né? E como você falou, o que você falou não tem nada de esquisito, não, do teu trabalho, né? É apenas diferente, algo que a gente não conhece. E como é bom conhecer, né, a área de pesquisa dos professores, dos nossos colegas, que a gente às vezes não tem oportunidade de conhecer nós, professores, e os alunos também provavelmente não têm, né? Nem sempre, infelizmente, do que a gente gente não dá aula só na nossa linha de pesquisa, né? A gente dá aula de outras disciplinas correlatas, né? E então é sempre legal, né, para os alunos, é legal para nós, colegas, conhecer um pouco mais das áreas, das linhas de pesquisa, dos projetos dos professores, né? Quando a gente propôs esse ciclo de palestras, não necessariamente a ideia era falar sobre a pandemia em si, né? Ou falar sobre o que está acontecendo, né? O evento da pandemia, o isolamento social, algo assim, né? Não necessariamente, né? Claro que o momento atual nos leva a abordar esses temas, ele é realmente necessário nesse momento, né? Mas é muito bom ver e conhecer um pouco mais. Então, por ser diferente, né, aumenta mais a curiosidade ainda de sabermos falar. Então, eu agradeço muito a disponibilidade, agradeço muito pela tua fala, né? Tenho certeza que todos os elogios aí do chat são muito sinceros, né? Porque foi realmente inspirador, foi muito legal ver tudo isso, né? Antes de eu encerrar, o Lucas está fazendo uma pergunta, né, Lucas? Você perguntou aqui se conseguiu aproveitar os sons da visita técnica do litoral. Eu acho que provavelmente para usar no programa, no Soundscape, né? Sim.
consegui, sempre dá para aproveitar, né, as gravações, dificilmente a gente perde, assim, fala que não serviu para nada, coisa do tipo. As gravações ficaram bem interessantes, eu ainda não consegui disponibilizar elas de algum modo, né, deveria ter feito isso, mas aí as coisas foram acumulando e eu acabei não fazendo isso, né, tem outros sons aí que eu gravei em outros lugares que também são interessantes, mas eu consegui, eu estou com esses sons aqui, né, comigo, e quando tiver uma oportunidade, um tempo aí eu vou disponibilizar, pensar em alguma coisa com eles, né, enfim, pensar alguma coisa sobre esse som, né, assim, bem legais, apesar de às vezes parecer, né, que deu interferência, alguém apareceu falando lá no meio da gravação, isso sempre acontece, né? Pelo menos na geografia, eu gosto disso, né? Porque as pessoas estão aí, né? Não tem como excluir as pessoas da geografia, então, às vezes, que pode ser um som indesejável, justamente ali que é interessante pensar um pouco sobre o que aconteceu, né? O que aquilo ali significa. Então, Beleza, pessoal. Bom, pessoal, então, vou agradecer também a presença de todo mundo que entrou aqui, dos alunos, dos professores. Daniel, Oi, Kátia, fica à vontade. só dar um reforço aqui no recado. Quando Claro. eu falei desse livro, né, Grande Orquestra da Natureza, eu sou muito curiosa, gosto muito de livros, e eu fui procurar ali no Google se achava alguma coisa, um PDF e tal. E eu acabei encontrando um mais recente, porque esse que o Lauro se falou, eu vi que era de 2013, um de 2015, que eu acho que tem tudo a ver com a biologia, acho que foi isso que você também comentou um pouco ali daquele TED, né, Lauro, se não sei se é isso. O livro está em inglês, né, mas em português se chama Vozes da Natureza, Canções de Animais, Ruídos Humanos e o Chamado para Salvar a paisagem sonora natural. Eu deixei o link, eu acho que interessa bastante para o pessoal da biologia. Já consegui baixar o PDF aqui. E daí, Laurice, como você tem aí o seu blog, eu vou te passar, e daí, se você quiser, você anexa junto aí com o arquivo, né, da palestra que você utiliza. beleza, Kátia, obrigado. Que tem mais uma indicação aí de leitura. Isso aí, valeu, Kátia. Mais um livro para a gente ler na quarentena, né? Pessoal, então é isso. Obrigado para quem participou, tá? Obrigado para quem entrou nessa noite. Semana que vem teremos outra palestra, mesmo horário, no mesmo dia, às quartas, então será dia 27, obviamente, né? Quarta-feira de novo, 17 horas, tá? Provavelmente, pessoal, fiquem espertos, na semana que vem vai ser outro link, tá? Provavelmente não vamos usar esse mesmo link que vínhamos usando até hoje, certo? Talvez seja outro link, provavelmente será, tá? Então, ajudem, por favor, a divulgar, chamem seus colegas, peçam para eles participarem também, né? E não esqueçam também, eu já estava esquecendo, coloca o nome, não esqueçam de colocar o nome no site, tá? O nome completo, com e-mail lá no site, para gerar o certificado, beleza? Então, obrigado pela participação de todos. Laurence, obrigado novamente. Bom restinho de semana para vocês, pessoal. Um bom final de semana também, que logo chega, certo? Fiquem bem aí, se cuidem de suas famílias e nos vemos na quarta-feira que vem. Um abraço a todo mundo. Boa noite, pessoal. Abraço, hein?